Hoje eu vou te contar 2 exercícios que eu faço e que me ajudam a não me importar com a opinião dos outros. Me ajudam a me importar muito menos do que eu me importava antes com a opinião das pessoas. Então seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Bom dia pra você e bora falar um pouquinho sobre isso, gente. Normalmente, a gente dá um peso muito grande para a opinião das outras pessoas ao nosso redor. Quando a gente está sozinho, é muito fácil da gente lidar com a gente mesmo, porque não tem a opinião das outras pessoas ali. Mas às vezes em atividades em grupo, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na nossa família, enfim, a gente tem que lidar ali, com o convívio das outras pessoas. E essa preocupação com a opinião das outras pessoas, em agradar as outras pessoas, em ser bem visto pelas outras pessoas, faz que muitas vezes a gente tenha um desgaste muito grande de energia. E esse desgaste de energia que a gente tem pensando em o que fazer para agradar outra pessoa, como eu devo me comportar, o que eu devo falar, como eu devo agir, qual decisão eu devo tomar, geralmente faz com que a nossa energia vital seja desviada. Imagina que você tem um rio. Esse rio tem uma quantidade de água. E aí você pega essa água desse rio que poderia irrigar plantas, fazer uma plantação nascer, sabe? Árvores florescerem, você pega essa água e desvia o curso dela para cair no esgoto. Então essa água que é limpa, que é pura, que poderia fazer algo de útil, acaba sendo utilizada para nada. Para uma coisa sem fim nenhum, que ali vai sair poluído. Então é a mesma coisa, a gente tem esse rio, que é a nossa energia vital, E aí o que acontece que a gente faz com esse rio quando a gente se importa com a opinião das outras pessoas? A gente desvia o curso desse rio, ao invés dele ser utilizado, essa energia ser utilizada para fazer as coisas que a gente quer, para poder desenvolver os nossos projetos, para poder fazer as coisas que a gente deseja fazer, ver as coisas acontecendo, a gente consome toda essa energia pensando, será que as pessoas vão pensar sobre mim? O que será que vão falar? Será que eu faço isso? Será que eu não faço aquilo? Aí você se sente num lugar de paralisia. Mas por que essa paralisia acontece? Porque você gastou toda a sua energia vital pensando no que a outra pessoa está esperando de você. E com isso você não age, Você começa a se paralisar. E por muito tempo na minha vida, eu estava num lugar meio que de zona de conforto. Porque eu estava no momento que nem eu trabalho em casa, então não preciso necessariamente me deslocar para lugares com outros tipos de pessoas. Então isso é confortável para mim. Eu não me coloco em situações onde eu tenho que lidar com a opinião das outras pessoas. Eu tenho que lidar muito menos do que se eu estivesse num ambiente que eu tenho que lidar todo dia com novas pessoas e etc. Então, por muito tempo isso foi confortável. Só que precisa sair da zona de conforto, gente? Chega uma hora que a zona de conforto incomoda, então a gente quer sair dela. E com isso eu percebi uma grande dificuldade de me concentrar no que eu quero fazer e esse desgaste de energia focando no que as outras pessoas estão esperando de mim. E claro, eu parei de fugir desses ambientes, que aconteceria isso, comecei a me expor a eles, mas isso exige uma grande demanda de energia também para você ficar ali e começar a se treinar, não se importar tanto. Por isso que surgiu esses exercícios. Esses exercícios, pode ser que você já tenha ouvido falar em algum lugar e tal, mas eu simplesmente fui inspirada pelo meu eu superior, tá? À medida que eu vou precisando das coisas, meu superior vai oferecendo para mim, vai dando para mim o que eu preciso. Então eu percebi que eu precisava disso, essa necessidade de fazer o que eu quero fazer, sem me importar com o que as outras pessoas estavam falando. Muitas vezes a gente acha que a gente não é livre para fazer o que a gente quer, mas na realidade, a única marra que existe é o nosso próprio pensamento. Tem uma carta no tarô do Osho, tarô Zen do Osho, que é uma carta. Eu não lembro o nome dessa carta, mas é uma carta que ela tem uma gaiola e tem pássaros dentro dessa gaiola e tem pássaros fora dessa gaiola. E aí os pássaros de dentro dessa gaiola, eles se acham que estão presos, eles acham que eles estão presos, mas na realidade a gaiola está com a porta aberta. Então, gente, quando a gente depende demais da aprovação dos outros, busca demais essa aprovação dos outros, se importa demais com a opinião dos outros sobre a gente, na realidade a gente vive como aqueles pássaros. A gente acha que a gente não tem liberdade para fazer o que a gente quer, mas na realidade a única marra é o nosso pensamento. Como eu quero tanto agradar aquelas pessoas, eu deixo de fazer o que eu quero porque eu acho que o que eu vou fazer vai desagradar a elas, mas tudo com que eu tô lidando são os meus próprios pensamentos. Não tem nada fora.
Muitas vezes as outras pessoas não estão nem pensando sobre a gente. É só uma projeção da nossa própria mente. Então é uma ilusão. É uma falsa ideia de prisão. É uma falsa ideia de falta de liberdade. Porque eu posso agora mesmo fazer o que eu quero. Mas o que está me impedindo são os meus próprios pensamentos. Que eu acredito que se eu fizer tem uma consequência negativa, que é a falta de amor que eu vou receber daquelas pessoas. Aprovação, em outras palavras, é isso. Aquela pessoa não vai gostar de mim. Eu quero que ela goste de mim. Então eu tô presa. Eu sou escrava, né? A única coisa que está me impedindo a liberdade não é a pessoa, mas esse desejo de aprovação que eu tenho em relação a ela. Então, com base, né, tudo isso, eu fui orientada, né, a fazer esses exercícios. Apareceu para mim de uma forma leve, tranquila, no meu dia a dia, e eu percebi que eu podia aplicar. O primeiro exercício é o seguinte, né? Vamos supor, eu vou explicar aqui em quais ambientes eu uso, tá? Fica mais fácil para você entender aí e colocar na sua situação também, quando você pode utilizar. Então, o primeiro exercício que eu faço é o seguinte, né? Que é quando eu tô fazendo alguma atividade que é fora do meu habitual, muitas vezes. Dá um exemplo para vocês entenderem, fica fácil para você entender e colocar no seu cotidiano. No final do ano, eu queria muito, né, participar das tendas que estavam rolando na cidade. São tendas que existem aqui no verão, no litoral, moro no litoral, tem praia. Então, a prefeitura organiza tendas, e as tendas têm atividades. Essas atividades geralmente envolvem dança, alguma atividade física, vôlei, esse tipo de coisa. E eu sou uma pessoa que ao longo da minha vida eu nunca me permiti fazer isso. Por que, Aline, você não se permitia fazer isso? Porque eu tinha vergonha. O que é essa tradução dessa vergonha? O medo do que as outras pessoas iam pensar sobre mim. O julgamento das outras pessoas, né? Vergonha é isso. Você tá com medo do que aquelas pessoas vão pensar sobre você. Então, eu nunca me senti confortável em fazer uma atividade que envolvesse dança, esporte, porque é como se eu ocupasse espaço demais, sabe? Então, eu sempre queria me encolher para não atrapalhar as pessoas. E fazer isso, para mim, era o que eu acreditava que ia atrapalhar as pessoas. Mas isso é certo ou errado? Não é certo nem errado, gente. Era como eu me sentia, tá? Tá tudo bem. Era o que eu conseguia fazer naquele momento. Só que aí eu comecei a ter vontade de fazer essas atividades. Quando eu soube que tava rolando essas tendas na praia, deu super vontade de participar, é gostoso, né? Você vai ali na praia, aproveita o dia a dia, tem uma coisa divertida pra fazer e tal. Eu sempre tive vontade de fazer isso, mas eu sempre ficava assim, era aquela pessoa que dançava quase com o dedo, sabe? Pra não chamar a atenção de ninguém, pra não ser vista. E aí, teve um dia que eu fui caminhar, eu nem sabia quais os horários que tinham as aulas e tal, só fui caminhar. Quando eu cheguei na praia, quando eu acabei de pisar na areia, falava assim, né? É um alto-falante falando que ia começar a aula de dança naquele momento. Eu falei, nossa, eu queria tanto fazer aula de dança. Mas, né, aquelas amarras do passado, elas estão ali. Só que você precisa dar um passo fora delas para você começar a se acostumar a fazer coisas fora dela. E foi aí que apareceu o primeiro exercício, que eu vou te contar agora, né? O que aconteceu? Eu decidi realmente participar das aulas de dança, da aula de dança que teve aquele dia. E aí, gente, alguns dias atrás eu tinha visto um vídeo no YouTube, no Instagram, do Jacob Petrie, falando de um artigo científico que tinha sido feito, né? Com crianças. Eu até falei aqui no canal, não lembro se eu publiquei esse podcast ou não, mas eu já gravei um podcast falando sobre esse artigo. Que as crianças, elas estavam... foi feito um artigo com crianças pequenas, bebês, na verdade, né? 1 a 3 anos, eu acho que no máximo. E aí, eu menos de um ano, acho que uma fase menos de um ano, mais ou menos, colocaram as crianças com cubos, sentadas num cadeirão, com a mesa. Na frente de cada criança tinha cubos aqueles de brincar, de criança, fofinho, assim, sabe? De pelúcia, para que elas brincassem. E aí foi analisado, né? Que crianças que receberam amor e aprovação, ou seja, que se sentiam seguras sendo elas mesmas, que se permitiam fazer o que elas queriam, sem se importar com a opinião das outras pessoas, brincavam com os cubos, entendeu? Durante o estudo. Todas as crianças que tinham recebido afeto, nutrição, apoio emocional, e essas coisas, né? Todas essas coisas dão segurança para que elas se expressem, para que elas sejam elas mesmas. Elas brincavam e simplesmente até babava. Sabe criança quando tá brincando tão intertida? Quem nunca viu, né? Que chega a babar porque ela se esquece do mundo afora e ela tá ali vivendo aquele mundinho dentro. Geralmente uma criança assim, ela recebeu completo apoio emocional dos pais, dos cuidadores. Já tinha criança, gente, de várias idades, sabe? Dessas que eu te falei, entre de 6 meses, mais ou menos, a 3 anos de idade, que elas não brincavam.
Você percebe, mas olha, 6 meses é pouco, eu sei. Pois é, pra gente entender que esse impacto emocional, normalmente, ele não vem só do nascimento, pós-nascimento, né? Mas muitas vezes esse tipo de impacto emocional, alguns estudos que falam de feridas emocionais, de rejeição e tal, falam inclusive que muitas vezes esse sentimento de rejeição pode acontecer até mesmo antes da criança ser gerada. Como assim? Se a mãe, por exemplo, tem esse sentimento de rejeição muito grande em relação a ela mesma, relacionamento, enfim. O que acontece é que aquela criança, imagina como se fosse um ninho, você entende? Ela é posta num ninho hostil. Então ela sente isso, né? Criança, a gente acha que eles não percebem o mundo, eles percebem, apesar deles não se comunicarem verbalmente como a gente, né? A partir da oralidade, de falar, eles recebem vibração, traduzem vibração e emitem vibração, ou seja, eles já estão criando a própria realidade, tá? Então, quando a criança é pequenininha, muitas vezes, antes dela nascer, aquele útero, que seria o ninho onde ela vai ser colocada, está impregnado de energia, porque tudo que a gente vê como forma física, na verdade, é um campo enorme de energia, que é a energia que a mãe está emanando. Se a mãe está emanando um sentimento de rejeição em relação a ela mesma, muitas vezes, a criança vai perceber aquele sentimento, vai acolher aquele sentimento como dela. Então, ela já não recebe esse amparo emocional, muitas vezes, pré-natal. Nem pré-natal, porque Natal é nascimento, né? Mas pré-concepção, entendeu? Então é por isso que crianças tão novinhas, muitas vezes, já chegam aqui com essa intenção, com esse sentimento de falta de amparo, de apoio emocional. Os Abrahams diriam, né, gente, pela perspectiva da lei da atração, a partir dos ensinamentos de Abraham Hicks, eles diriam que cada criador vem com intenções diferentes. E por isso eles buscam experiências dessa forma para que possam se expandir. Tá? É um propósito do Criador, né? Porque a gente vem para se expandir. Então, quando a gente chega aqui, a gente esquece. A gente acha que a vida tem que ser linear para que a gente tenha uma vida boa. Mas como criador da nossa própria realidade, como energia da fonte criadora, que tem o objetivo de criar experiências diferentes, e esse é o desafio, é o desejo da fonte de se expandir mais, como criador, como energia potencial que sabe pode fazer qualquer coisa, a gente escolhe um ambiente hostil, entre aspas, porque eu sei que dali eu posso criar outros frutos. Você entendeu? Imagina um atleta que ele já está tão acostumado com um dado ritmo, com um dado desafio que uma competição pode exigir dele, e aí ele pede por mais. Ele quer uma competição que exija mais. Uma pessoa, por exemplo, que corre 10 quilômetros, vai lá depois se inscreve para uma meia maratona. Depois que vai fazer uma meia maratona, se inscreve para um triatlon, sei lá, faz uma maratona, enfim, o que está acontecendo? Para outras pessoas que estão fora, perceberiam essa ideia, essa atitude como que essa pessoa, ela está se colocando em desafio, desgaste, sofrimento, né? Por exemplo, se uma pessoa que não gosta de fazer exercício físico, vai falar, como é que a pessoa passa por um negócio desse, sabe? E na verdade não, para aquela pessoa, como diz a propaganda do Petrobras, o desafio é o que nos move, né? Então, gente, para aquela pessoa o desafio move ela, é mais gostoso porque ela supera quem ela é. Entendeu? Então, para um co-criador da realidade, em essência, porque a gente esquece essa babadeira, então a gente acredita que, poxa, por que eu escolhi um troço desse? Mas, na verdade, é porque o desafio de criar é gostoso e divertido para o co-criador. Então, para a essência de quem a gente é. Mas quando a gente chega aqui, a gente esquece, a gente acha que o que a gente realmente queria era uma vida mingau, entendeu? Tipo, senta no mingau que é macio, é gostoso, não tem esforço. Mas na realidade, como co-criador, a gente quer o desafio para que a gente possa ser mais do que a gente é. Experimentar algo além daquilo que a gente já foi. Criar algo além daquilo que a gente já criou. Entendeu? Então, voltando aqui ao que eu estava falando, as criancinhas que não receberam esse apoio emocional, elas não conseguiam brincar com os cubos. Por quê? Elas se importavam tanto com a opinião das outras pessoas que elas só olhavam pra fora, gente. Pra fora, no que eu quero dizer pra fora? Elas não brincavam com os cubos, elas tocavam no cubo, mas elas estavam mais preocupadas com o que as outras pessoas estavam pensando delas. Então, elas olhavam para as outras pessoas o tempo inteiro, tentando medir aquela reação de aprovação. Tô fazendo certo? Tô fazendo errado? Inseguras, entendeu? Ou seja, elas não têm segurança para fazer aquilo e aí elas não conseguem lidar e brincar com os cubos. Elas se importam mais com o que as outras pessoas estão pensando sobre elas, o que fazer, o que elas realmente querem fazer. Dava para ver, era notório que elas queriam, mas elas não interagiam com os cubos, porque elas estavam muito mais preocupadas em agradar as pessoas à volta delas. E ali fazer aquela atividade, que era brincar com os cubos, pela expressão das crianças,
dava pra perceber que elas se sentiam mesmo acuadas, amedrontadas, entende? Porque se de repente eu fizer isso, eu estiver fazendo alguma coisa errada, é uma tradução mental, né, do que tá passando, porque eu sentia isso, então eu consigo entender mais ou menos pelas feições dela o que elas estavam representando. Se eu fizer algo de errado, o que será que vai acontecer? Então eu prefiro nem fazer. Quero que acontecia comigo antes, entendeu? O que as pessoas vão pensar de mim? Então eu prefiro nem fazer. Parece, gente, eu vou tentar ver se eu acho o artigo, mas eu não prometo porque eu não tenho nome, não tenho título, nada. Eu só vi um trechinho, então eu não sei como pesquisar isso para encontrar para vocês. Mas o que acontece é que... Imagina um animalzinho acuado. Sabe, alguém que tá acuado ali, que tipo, um animal na selva. Imagina, eu só consegui lembrar isso. Um cervo, né? Que são aqueles animais da savana africana e tal. E ali geralmente tem um leão, né? Que tá ali à espreita. Então o cervo, ele não se sente seguro. Ele não tá ali comendo a grama. Ele não tá ali relaxado. Ele tá no momento de alerta, entendeu? Então ele olha para um lado, ele olha pro outro. Então ele não pode pegar e fazer o que ele quer fazer, porque existe um perigo iminente fora. Na cabeça de alguém que se importa com a opinião dos outros demais, existe o perigo, que é o perigo da reprovação das outras pessoas. Então aquelas crianças se sentiam acuadas. Elas não podiam relaxar e brincar com o que ela queria brincar, que eram os cubos, porque existia ali um perigo iminente de rejeição. Para uma criança, falta de amor é um perigo, porque ela precisa do amor e aprovação daquelas pessoas para que as coisas que ela deseja aconteçam, já que ela depende dos adultos. Entendeu? Uma tradução aqui do que eu percebi, tá? Não tem certo ou errado aqui, mas o que eu percebi a partir do que eu assisti do estudo. Então, gente, o que acontece, né, com tudo isso? O que eu quero dizer aqui com esse exercício? Quando eu cheguei lá na tenda, eu queria simplesmente dançar e me divertir, eu queria brincar com os meus cubos. E aí eu simplesmente, a partir daquele exercício, eu aprendi esse comando. Eu não tenho que me importar fora, não há um perigo fora. A aprovação daquelas pessoas, ou a não aprovação delas, não significa um perigo para mim. Não transmite, não exerce nenhum papel decisivo na minha vida, entendeu? Então, assim, eu posso me dar o direito de brincar com os meus cubos. Ou seja, eu posso fazer o que eu quero fazer, o que vai me satisfazer naquele momento, e eu posso relaxar fazendo isso, porque eu tô segura. É seguro brincar com os meus cubos. Ou seja, é seguro fazer o que eu quero fazer. Eu não preciso ficar analisando em volta o que as outras pessoas estão pensando sobre mim, porque isso paralisia, né? Isso paralisa, gera uma paralisia. Porque ou eu faço o que eu quero fazer e relaxo ali sabendo que eu tô segura, ou eu fico medindo a opinião das outras pessoas e não faço o que eu quero fazer. Então, ao longo do processo, né, eu falei, não, eu vou lá. Aí comecei a aula, né? E aí toda vez que eu via que eu tava olhando pra fora, e aí você percebe que até a postura da gente muda, seus ombros comprimem, sabe? Eles se elevam, porque ali você tá insegura, você tá... É como se carregasse uma quantidade de adrenalina no seu corpo pra luta ou fuga, literalmente, porque pra gente a tradução disso é perigo. Então a opinião das pessoas é perigoso pra mim. E aí eu voltava, Aline, brinca com seus cubos. Não importa o que as outras pessoas estão pensando sobre mim. Geralmente vinha aqueles pensamentos, será que eu tô pensando, será que eu tô dançando bonito? Será que eu tô dançando feio? Não, eu tô me divertindo aqui. O meu objetivo aqui é me divertir. Então volta e brinca com seus cubos. Então eu tive que fazer esses exercícios várias vezes, tá? Mas era um comando pra mim. Brincar com os meus cubos significa focar no que eu quero fazer. No que eu quero fazer. O que eu tô fazendo aqui? Eu quero dançar. Se eu tô dançando certo ou errado, eu não sei. Mas tá me divertindo fazer isso. Fazer os movimentos está sendo divertido pra mim. E aí é um comando. Para de olhar pra fora. Você tá segura aqui. O que tá acontecendo fora, que as pessoas estão pensando sobre você ou não, talvez elas nem estejam pensando, não importa pra você, brinca com seus cubos. E aí, esse brinca com seus cubos, estou explicando, né? Porque vocês entenderam de onde veio, do exercício. Então, se sinta segura, se sinta amparada, tá tudo bem. Aqui, como as crianças que tinham sentido esse amor, aquele apoio emocional, elas brincavam com os cubos delas, elas não se sentiam inseguras, sabe? Eu tenho que prestar atenção, eu não posso fazer o que eu quero. Não, eu posso fazer o que eu quero. Eu me sinto segura. Então, esse foi o primeiro exercício. E assim, testa com você, observa se funciona. Toda vez que você perceber que você tá paralisando em algo que você quer fazer por conta do que as outras pessoas estão pensando sobre você, para olhar para fora, para medir a reação das pessoas sobre o que você tá fazendo, volta, brinca com seus cubos. Fulano, Ana, Maria, João, Joana, Joaquim, José, Giovana, brinca com seus cubos, brinca com seus cubos, foca
no que você quer fazer e não foca no que as outras pessoas estão pensando sobre você. Porque o seu foco nesse momento, quando você começa, o que será que fulano, é sair do que você quer fazer, ou seja, parar de fazer o que você quer fazer para analisar a reação das pessoas. E aí, se a reação das pessoas for positiva, você continua. Se a reação das pessoas for negativa, você para. Só que aí você para de atender ao seu próprio desejo. Entendeu? E aí para de realizar as coisas que você quer realizar. Então, esse é o primeiro exercício. Se tá gostando, gente, desse conteúdo, se já te deu uma viradinha de chave aqui, eu tô compartilhando as minhas viradas de chave com você, né? Esse é o objetivo desse podcast, pra te ajudar também a ter viradas de chave, a pensar diferente sobre outros assuntos e viver uma vida mais feliz, mais leve, no que eu chamo de estado de permissão. Então, se tá gostando desse conteúdo, já deixa seu like aqui, tá bom? Então, bora lá, gente. Segundo exercício. O segundo exercício eu faço geralmente também nessa mesma circunstância, mas às vezes, assim, em circunstâncias um pouquinho diferentes. Se eu chego num lugar, por exemplo, e aí eu vesti uma roupa que eu quero vestir, que eu me senti confortável com aquela roupa, mas aí eu fico pensando, será que o fulano tá pensando nessa roupa? Sabe? É normal. Para as pessoas que têm essa insegurança, talvez você tá assistindo esse vídeo, mas eu não penso assim. Mas eu penso, sabe? Então, assim, para algumas pessoas, esse estado de alerta o tempo inteiro e esse medo da opinião das pessoas é o estado normal. Então, para mim, era o estado normal. Com esses exercícios, eu tô começando a me desacostumar a pensar sobre isso, entendeu? Então, qual que é o negócio aqui? Quando eu percebo que eu tô tentando pensar o que a outra pessoa tá pensando sobre mim, muitas vezes, como eu disse, agora fazendo um vídeo pra você, quando eu tô gravando o vídeo, ou quando eu visto uma roupa que é um pouco diferente do usual, do que eu costumo vestir, ou quando eu vou num lugar diferente, ou quando eu tô fazendo alguma coisa, sabe, tipo, sei lá, sabe, em várias atividades do dia a dia, o que eu faço é, ao invés de pensar o que a outra pessoa tá pensando sobre mim, que não tem nada a ver comigo, essa pessoa pode pensar N coisas, porque a expectativa que ela tem em relação à vida e logo em relação a mim pode ser diferente do que eu espero pra mim, entendeu? Então, o que acontece, gente? Eu faço esse exercício e falo o seguinte: o que o meu eu superior tá pensando sobre mim? Essa é a única opinião que importa. Entendeu? A única opinião que importa é o que o meu eu superior tá pensando sobre mim. Muitas vezes, quando eu passo em algum lugar, por exemplo, alguém faz uma cara feia, sabe? Sei lá. Ou a pessoa meio que recrimina a minha ação de alguma forma. Eu percebo que não existe aquela aprovação que a gente costuma buscar. Eu penso o seguinte: o que meu eu superior tá pensando sobre mim? Porque se eu tô me divertindo, tô fazendo o que eu quero, e aquela pessoa não tá gostando do que eu tô fazendo, eu não posso me importar com o que ela tá pensando sobre mim. Aí talvez você pense, mas é importante. Não, gente, desculpa, mas não é. Isso é uma quebra de paradigma enorme. Por quê? As pessoas pensam infinitas coisas e esperam infinitas coisas sobre a gente, só que nem tudo que as pessoas esperam pra gente é benéfico pra gente. Elas podem acreditar que é, com base no que elas acreditam que é bom, com base no que elas acreditam ser certo ou errado dentro do mundo delas. Só que dentro do nosso mundo, isso normalmente pode não ser igual. Então, se eu começo a me curvar, a atender a expectativa do outro, e porque a outra pessoa acha que o que eu tô fazendo é errado, eu parar de fazer o que eu tô fazendo, porque no mundo dela aquilo não é legal, quem eu sou não é legal no mundo dela, eu paro de ser quem eu sou, pra ser alguém pra ela. E eu tô servindo a ela e não a mim, que sou a pessoa mais importante do meu mundo. E como o meu eu superior tem sempre uma opinião positiva em relação a quem eu sou, me aprova, me ama e aceita o meu direito de liberdade de ser quem eu sou, independente das regras do que esse mundo acredita que é o certo de ser, eu pergunto a opinião que realmente importa, porque é esse relacionamento entre eu e eu mesmo. Meu superior também sou eu, mas é a parte mais pura e verdadeira de quem eu sou. Então, quando eu tento projetar na minha mente, o que será que fulano tá pensando sobre mim? O que será que fulano vai achar? Aí, isso me empodera, porque eu saio de um lugar, de uma resposta que eu não tenho, eu não sei o que as pessoas vão pensar, o que as outras pessoas às vezes esperam de mim, nem sempre é o que eu quero fazer, e aí eu vou, o que será que o meu superior tá pensando sobre mim? E aí eu penso, eu acho que ele tá pensando que eu sou agradável, eu acho que ele tá pensando que eu tô fazendo um bom trabalho, eu acho que ele tá pensando que eu estou me mantendo positiva, sei lá, sabe? O que acontece? Eu saio do lugar de julgamento, crítica, porque a gente sempre acha que as outras pessoas estão pensando algo negativo sobre a gente, senão isso não viria uma emoção negativa.
E eu coloco no lugar de emoção positiva, porque a opinião do meu superior é sempre positiva em relação a mim. Eu sei que isso é um pouquinho confuso, mas o que acontece muitas vezes é que a gente não percebe que todo o estresse, sofrimento e dor que a gente recebe no nosso mundo vem só da forma da nossa... Vem só, quase que não sai, acelerei aqui. Vem só da forma da gente pensar. Entendeu? O grande problema não é o que está acontecendo na nossa realidade, mas no nosso pensamento. Talvez você fale, mas se eu pensar nisso eu posso estar agindo errado e etc. Se você se manter num padrão de pensamento positivo, e quando você pergunta o que o seu superior está pensando ao seu respeito, eu acho que ele me ama, eu acho que ele está pensando que eu sou uma pessoa maravilhosa. Você está mantendo um padrão de pensamento positivo. Quando você mantém um padrão de pensamento positivo, naturalmente a sua vibração se eleva e as suas ações são sempre positivas. As pessoas acham que, mas se eu fizer só o que eu quero e dizer que meu superior está aprovando o que eu estou falando, eu vou me colocar rio abaixo, eu vou fazer com que coisas ruins aconteçam para outras pessoas. Dificilmente, se você se manter num padrão de vibração positiva, não tem como você ser uma influência negativa para ninguém. É impossível isso. A gente está acostumado a acreditar que pessoas más estão fazendo as coisas e elas estão movidas por pessoas más, que eu digo, gente. Para mim não existe mal ou bom, mas o que eu falo é o seguinte: aquelas pessoas que a gente aprendeu a caracterizar como pessoas más, que fazem coisas erradas, a gente acha que elas estão felizes, né? Mas a fulana estava feliz, tu vê como é que pode? Estava até rindo. Você não tem um medidor para medir a emoção daquela pessoa. O que desencadeou a ação que ela fez, a emoção que ela fez. Ninguém fere o outro se não se sente amedrontado. Normalmente, que a gente vê na natureza, geralmente, né? Muitas vezes um animal vai lá e ele vai com a intenção, às vezes, de afrontar, é porque ele está se sentindo amedrontado. Um cachorro, por exemplo, inseguro, geralmente ele é agressivo, porque ele é inseguro. Então, vem do medo, entendeu? Então, a gente acha que as pessoas que fazem coisas negativas, né, ruins, entre aspas, é que elas estão movidas, mas tu viu, tava feliz, tava rindo. Não, meu amor, o que ele tá demonstrando ali, muitas vezes, é uma histeria e não alegria, é diferente. Uma pessoa alegre jamais faria algo para prejudicar a si mesma. Mas como a si mesma, Aline? Quando você tá alegre, quando você tá feliz, quando você tá movido por uma emoção positiva, você está conectado com quem você é. Quem você é a essência de tudo que há. Ou seja, quem você é, em essência, é tudo que há. Ou seja, é a outra pessoa também. Entendeu? Quem você é, gente, o que rege esse universo, o que está por trás de toda a aparência é uma única energia. Quando você está conectado com essa única energia que está por trás de toda a aparência, se eu penso, por exemplo, numa planta, eu penso que aquela planta também sou eu. Quando eu estou conectada com essa energia, eu me sinto conectada com tudo que existe. Logo, eu não consigo fazer mal para nenhuma outra pessoa, objeto, nada além de mim. Você entendeu? Uma pessoa que faz algo que necessariamente vai prejudicar uma outra pessoa, ela está completamente desconectada com essa energia. Imagina um emaranhado. Eu já falei um pouquinho disso aqui no canal, mas às vezes é necessário para explicar o meu ponto de vista em alguns conteúdos. Imagina uma teia. Sabe? Vamos pensar assim, sem entender, pra ficar fácil. Sabe tapete? Já viu aqueles tapetes que tem um monte de nozinho, né? Com tecido? Cada tecido daquele tapete é único. Sabe? Cada tecidinho, aquele nozinho que a gente dá. Geralmente é uns tapetes que são feitos parecendo que tem uma tela embaixo, né? Tem uma tela e naquela tela é costurado vários nozinhos. Tem gente que faz com linhas de crochê, de tricô. Tem gente que faz com tecido mesmo, fio de malha, né? Aqueles tapetinhos felpudinhos assim, que geralmente são nozinhos com tecido que são dados. Presta atenção. Cada nozinho é único. Porém, existe uma tela que integra todos os nozinhos. Entendeu? Se eu pego e eu prejudico o outro nozinho, eu tô prejudicando o tapete inteiro, porque toda a tela tá interligada. Quando você tá conectado com quem você é, você pensa na tela o tempo inteiro. Então, todas as suas ações, você pensa como tela, na verdade. Você não pensa como nozinho, você não pensa como indivíduo, você pensa como coletivo. Então, todas as suas ações, elas são benéficas para todos. Somente alguém que está pensando como nozinho, que está ligado no ego e não em quem realmente é, desconectado, né, da teia, da tela que está por baixo de tudo, faz o mal para alguém. Então, a gente às vezes interpreta errado.
Ah, mas fulano tu viu? Tava feliz, tava rindo. Não, gente. Nem sempre sorrir é sinônimo de felicidade. Todo mundo já ouviu a expressão, tá rindo de nervoso. Então, muitas vezes a pessoa que aparentemente está feliz, não significa que ela está conectada com quem ela realmente é. Então, quando você escolhe praticar pensamentos positivos, e você sente que está praticando através da emoção que você está sentindo, de bem-estar, de alegria, de leveza, de Deus dentro de você, não tem como você fazer uma ação que vai prejudicar ninguém. É o que a gente aprendeu, é que a gente precisa ceder para outras pessoas para que a gente seja boa para as outras pessoas. Só que a gente veio com o objetivo de viver pra gente. Senão, eu sempre falo, Deus colocaria uma única pessoa no mundo se o objetivo fosse servir-se a mim sempre aquela outra pessoa. Mas o seu objetivo é servir ao seu próprio propósito. É servir a sua própria alegria, fazer o que te faz bem, entende? Mas quando você se pergunta o que seu superior, né, tá pensando sobre você nesse momento, e você consegue, a partir dessa pergunta, responder coisas positivas, que eu sou uma pessoa maravilhosa, que eu tô fazendo um bom trabalho, que eu tô indo muito bem, que eu tô feliz, que eu tô bonita. Aqui, quando você consegue afirmar coisas positivas a seu respeito, você tá sempre no caminho certo. Aí pode ser que alguém fale, você não deveria vestir essa roupa. Não significa que a pessoa tá certa. Significa que no mundo dela, somente a roupa X é bonita. Pra vocês entenderem, pra gente fechar aqui com um exemplo claro, já viram Casamento Indiano? Tem uma série, né, na Netflix chamada Casamento Indiano. E aí, por que eu tô falando isso? Qual é o certo? O certo, assim, vocês entenderam que eu tô falando um certo, mas um certo de um modo entre aspas, tá? Aqui no Brasil, de acordo com a nossa cultura, o que geralmente é o certo para a maior parte das pessoas em relação ao vestido de noiva, branco, um vestido, né, branco, comprido, geralmente com renda, com pedras, pode ser mais curtinho, de repente uma pessoa a fazer um casamento no civil, ou mais simples, de repente é um vestido mais curto. Aí, se for o tradicional, tem véu e grinalda, e nas outras culturas também, né? Geralmente em outras culturas pelo mundo também. É assim, esse é o modelo do certo de um vestido de noiva aqui no Brasil. Do certo, entre aspas, que algumas pessoas, ou melhor, a grande maioria, acredita que é o certo. Agora, se você pegar um vestido de noiva na Índia, uma roupa para uma noiva na Índia, não seria necessariamente um vestido. Tem o sari, né? São cores vibrantes, vermelho, dourado, não tem o véu. Você entendeu? O certo para cada pessoa muda muito. Então, se eu for, por exemplo, para a Índia e eu for casar e eu perguntar para uma indiana, por exemplo, o que você acha que eu devo vestir? Ou se eu, por exemplo, quiser falar assim, eu vou me casar. E aí eu vou aparecer com meu vestido branco, de acordo com a minha cultura, do que eu acredito que é certo e que eu acredito que é bonito. O que eu vou fazer? Eu vou aparecer com meu vestido branco, com meu véu, e ela fala, não, tá horrível, você tem que trocar. Isso não é o certo para um casamento. Vocês entenderam? O ponto de vista, o POV dela, né? O que acontece ali é diferente, porque de acordo com a cultura dela, o bonito é o vermelho, é o vibrante, são as cores cheias de detalhes. Entendeu, gente? Tá errado o meu? Não tá errado o meu. Só que pra ela é diferente. Então a gente precisa entender isso. Nem sempre o que a outra pessoa tá julgando como errado em relação a você é realmente errado. É errado para o que ela acredita, das diretrizes do mundinho dela, dos valores dela, aquilo que você acredita que ela acredita que você deveria fazer. Mas não necessariamente você está errado. Você tem direito de criar as suas próprias diretrizes, os seus próprios acordos, as suas próprias leis dentro do seu próprio mundo, do que é legal de você vestir, do que é interessante de você vestir, do que é bonito para você, do que não é bonito para você. Tá bom? Então, isso é interessante de você perceber. Não existe uma opinião certa. O que existe são opiniões diferentes com base num conjunto de valores que rege a vida daquela pessoa. Então, é importante você se distanciar um pouquinho das opiniões dos outros e sempre perguntar: o que meu superior está pensando sobre mim? Porque aí você encontra a verdadeira resposta do que é bom, do que é certo, do que é legal, do que vai fazer você feliz de verdade. E você vai se desacostumando a olhar para fora. Entendeu? Porque as pessoas podem pensar todo tipo de coisa em relação a você. E se você se guiar, usar isso como um GPS para definir o que você vai fazer, você não vai para lugar nenhum. Porque se você perguntar para alguém aquilo que você está fazendo é bom, perguntar para outra pessoa, não faz isso não. Outra pessoa, não sei, o que você acha? Aí você vai ficar perdido o tempo inteiro. Agora a bússola está dentro de você. Então se vicie a buscar
na verdadeira resposta que é dentro de você. Então sempre pergunta, o que esse meu eu superior tá pensando? Toda vez que pensar, será que fulano vai pensar? Será que eu vou fazer? Será que fulano... O que meu eu superior tá pensando? O que meu eu superior tá pensando? Você se costuma a ter uma validação realmente verdadeira, que realmente importa pra você. Tá bom? Então é isso. Eu espero muito que esse vídeo tenha contribuído com a sua jornada. Se contribuiu de alguma forma, deixa o seu like. Se você acha que pode contribuir com a vida de outra pessoa, clique em compartilhar. Tá bom? Um beijo pra você, um dia abençoado. A gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau.